Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, vivo e ressurreto, seja contigo, enche o teu coração e a tua vida. Nós estamos contemplando momentos da vida de Abraão e seu sobrinho Ló, um amor de pai para filho, mas chegou um momento em que houve a separação, cada um foi para um lado, para o seu lado, e nós estamos fazendo um resuminho. O Ló, ele foi prosperando, ele recebeu a bênção do seu tio, cada um prosperando, sendo que o Abraão, ele trabalhava e muito, mas ele servia a Deus. Ele não se atrapalhava. Muitas pessoas se atrapalham e dizem, não, eu tenho que correr atrás. Não, dinheiro não brota da terra, não chove, não cai do céu. Viver com a bênção de Deus, sob os cuidados dele, é bem diferente do que viver correndo atrás, saindo de debaixo do poder de Deus. O maior erro de Ló foi ter realmente estendido as suas tendas até Sodoma. Ele deveria ter ficado mais próximo do tio, mas ele se distanciou completamente. Quando a pessoa se afasta de Deus, ela não percebe. Sabe por quê? Porque o tempo que ela andou com Deus, ela se encheu de luz, de paz. Ela semeou bem, ela plantou a fé, ela orou. Então vamos dizer que se afastando, ela vai gastando o que ela tinha. E aí? Bom, chega um momento que a colheita muda. E agora? Sem cobertura, vazio de Deus. Ló, então, foi levado naquele arrastão de que falei ontem, nós vamos rever isso hoje. Por quê? É a história da vida de muitas pessoas. Há pessoas que pensam que são autossuficientes para viver, para a vida. Uns confiam nisso, outros confiam naquilo outro, na sua capacidade, nas suas certificações, nos seus amigos, no poder de alguém que é muito amigo, alguém da família, alguém que lhe serve de sombra. Só que o ser humano é mortal e todos têm as mesmas necessidades. A grande realidade. Deus enviou Jesus ao mundo com um propósito extraordinário, salvação e depois as outras bênçãos. Deus quer ser participante da nossa vida em tudo. Ele não jogou o ser humano na terra. Infelizmente, houve a queda de Adão que trouxe o afastamento de toda a humanidade, o pecado original, que atinge toda a raça humana. Esse ninguém precisa praticar, já foi praticado. Ele passa por herança. A grande realidade. Queridos, vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus para iniciar o nosso programa e depois vamos entrar na palavra. As coisas não estão na Bíblia por acaso. Vamos atentar bem. No Antigo Testamento, o ministério era físico. Jesus veio e trouxe ensinamentos, mas essa figura do Antigo Testamento é tremendamente explicativa para a compreensão, para que se possa viver uma vida abençoada, como Abraão viveu. Mesmo sendo tempos completamente distantes, sendo culturas totalmente diferentes, mas as necessidades do ser humano são básicas, são as mesmas. Fome, sede, vestuário, teto, carinho, amor, não é? Vida sentimental, vida familiar, sustento, casa, enfim, não é? Vamos lá. Agora, a grande realidade, queridos. Satanás está na terra, tentando destruir a humanidade. E Deus enviou Jesus, para que Jesus dê livramento a todos. E Jesus fez mais que isso. Ele se deu, ele se entregou. Vamos orar, ore comigo. Querido Deus, maravilhoso Pai, nosso Deus e Pai, estamos em Tua presença. Cremos de todo o nosso coração. Cremos que tudo quanto está escrito na Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras,
são do Senhor. São palavras do teu coração. Ensinamentos, alertas, esclarecimentos, até mesmo e principalmente o poder. Nosso Deus, damos graças. Pai, que o Senhor venha e ilumine o coração de cada um. Porque agradecemos por essa grande porta que o Senhor nos abriu, que é Jesus. Como Jesus mesmo diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Senhor, nós agradecemos pelo dia e pela noite, pela tua mão poderosa que nos sustenta. Agradecemos o dom da vida e agradecemos os teus cuidados. Sabemos sim, Senhor, temos que arregaçar as mangas e pôr mãos à obra. Mas se a vida espiritual não estiver bem, se não houver a cobertura do Senhor, quem pode se livrar? Quem pode, Senhor, se livrar da desgraça? Quem a si mesmo pode se proteger? Quem é que pode, Senhor, ter domínio sobre a sua própria vida? Então, nós estamos diante do Senhor, o Deus vivo, Deus todo-poderoso, o único Deus. Senhor, agradecemos pelo dom da vida, pelos teus cuidados, pela tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. E graças a Deus. Então, queridos, eu falava ontem sobre a comunhão do Espírito Santo, comunhão com Deus, comunhão. Comunhão é uma palavra que vem de duas palavras, comum, união. Comunhão. Uma unidade, uma concordância em tudo. Juntinhos, ou seja, você e Deus. Assim foi Abraão. Abraão escutava Deus. Hoje pessoas escutam vozes, escutam pessoas, escutam coisas, mas Deus continua falando na Bíblia Sagrada. Então o que aconteceu? Fiz um breve resumo ontem sobre a história de Abraão e Ló, seu sobrinho. Então Abraão vem de uma família estruturada, de uma cidade que era a metrópole da época, Ur dos Caldeus. A língua dos caldeus dominava o mundo naquele tempo. Abraão, casou com uma moça linda, chamava-se Sarai, veio a ser Sara, e ela era estéril. Um dos irmãos de Abraão, que tinha um filho, morreu, faleceu, e Abraão pegou aquele sobrinho e criou como filho. Muito bem, chegou o momento que Deus disse: Abraão, sai dessa terra, vem. E lá vai Abraão, então, leva a mulher, o sobrinho como filho, e os seus bens, e vai em frente. Então, o que aconteceu? Bem, eles vão peregrinando, montam um acampamento, e a bênção de Deus está sobre Abraão. Abraão serve a Deus, Abraão constrói altares. O que significa isso? Ele serve a Deus. Muita gente diz que está servindo a Deus, mas se serve da sua forma. É impressionante como as pessoas procuram comodidade, conforto. É uma grande realidade. As pessoas não querem sair do seu conforto. Hoje existe uma gama de pessoas pelo mundo, pessoas evangélicas que dizem: sou desigrejado, faço parte do grupo dos desigrejados. Todo mundo tem defeito, mas a pessoa é perfeita. Todo lugar tem defeito, mas a pessoa é perfeita. Bom, enfim. O Senhor Jesus andava sempre com os seus 12 apóstolos. Depois, esses 12 se multiplicaram. Ali estava a casa de Deus. E aí? Depois Jesus volta para o céu. Ele faz a obra do sacrifício. O apóstolo Paulo, um dos maiores escritores do Novo Testamento, foi ele quem fundou a maior parte das igrejas da Ásia Menor, no seu tempo. Ele fundou igrejas. Algumas funcionavam em algumas casas porque naquele tempo havia uma perseguição implacável ao cristianismo, como hoje há em muitos países. Mas estamos falando de Abraão. Daí o que aconteceu? Bom, a bênção de Deus está sobre Abraão. Então, em tudo que ele põe as mãos,
tem bênção de Deus. Deus abençoou. Por falar nisso, em pôr as mãos, há pessoas que tudo que põe as mãos, acaba. Pessoa põe a planta dos pés em determinado lugar, a atmosfera já fica tenebrosa. Isso mesmo, os ares mudam. Às vezes pessoas falam de casas mal assombradas, né? Porque aparecem espíritos, espíritos de morte. Não. Vamos aprender na Bíblia. Não existe? Existe. E como? Existe sim. Mas Satanás, ele é bandidão. Ele sabe muito bem como formar a silhueta de uma pessoa em quem ele viveu ou que ele acompanhou. E aí? Pois é. Só que o Abraão era o contrário. Onde Abraão colocava os pés dele e as mãos dele, ali tinha bênção. Por quê? Porque ele ouvia a Deus. Comece, meu querido. Minha querida, comece. Domingo ofereça um culto a Deus. Você é inteligente. Analise. Entre. Fique lá no cantinho ou lá atrás, onde você quiser. E observe. Agora escute a palavra. Observe. Veja o que você deve praticar da palavra de Deus. É você, a tua vida com Deus. O Abraão ouviu a Deus. Por exemplo, Deus manda congregar. No Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, tem uma parte, você crê na Bíblia? Então eu sugiro que você leia o capítulo 45 de Isaías. Leia com calma, vá assim versículo por versículo, e vai chegar um momento que o Espírito Santo, usando Isaías, diz assim: congregai-vos, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Ou seja, as nações, os povos, têm muitos deuses, tem muitas crenças. Aí ele fala, então leia lá, depois você me dá a resposta. Manda um e-mail para mim, vamos lá, ou escreve no nosso Face, facebook.com/oficial, Gorete Moura Oficial, anota aí, manda a resposta, leia Isaías 45, que você vai ver, Deus falava com o povo dele, e no Novo Testamento não é diferente. No Novo Testamento, na carta aos Hebreus, o Senhor Deus diz assim, lá no capítulo 10 da carta aos Hebreus, no versículo 25, o Senhor Deus diz assim, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Isso é Novo Testamento, queridos. Quando as coisas estão fora da palavra de Deus, aí é gritante. Mas o que está na Bíblia, tem jeito, queridos. É da parte de Deus. Cristo é a cabeça da igreja. Então, o Abraão, ele ouvia a Deus. Abraão era como se fosse um grande fazendeiro que estava em busca de uma terra. E Deus prometeu dar uma terra à descendência dele. Então, lá vai ele, a sua mulher, seus bens, e aí os seus animais multiplicam tanto, e o sobrinho cresce, ele põe o sobrinho como um administrador dos seus bens, e ele dá uma parte para o sobrinho. Aí os dois lados prosperam. Prospera o Abraão, prospera o Ló. Até aquele ponto de que falamos ontem, em que os empregados de um já se atrapalhavam com os empregados do outro, porque os animais se misturavam. Mesmo que já houvesse, se eles já tinham aquela marca, não é, do seu nome nos animais, mas eram muitos. Você imagina à noite para levar para a estrebaria, que batalha, que luta. Então, o que aconteceu? Ló escolheu, Abraão disse escolhe, aí Ló vai. Como eu disse, então, ele estendeu as suas tendas, fez o seu acampamento até Sodoma.
Sodoma significa literalmente, não é? O mundão, de muita sujeira, de muitos erros, de muitos pecados, de muita... tudo que não presta. Ele foi lá para trabalhar, não foi lá para pecar, não. Ele foi lá para trabalhar. Só que ele não percebeu que a família estava envolvida lá. Queridos, uma realidade. Às vezes o pai se mata de trabalhar para dar tudo para o filho, mas não tem vigilância para ver quem são os amigos do filho. E um dia acorda ou desperta no desespero quando descobre que o filho estava nas drogas. Eu lembro de um caso que eu recebi há muitos anos atrás. Os pais trabalhavam que só a misericórdia. O filho tinha tudo, um exagero. Um adolescente que não fazia esforço nenhum. Papai e mamãe só querem que você estude para você fazer seu futuro. Então vamos lá. De manhã vai para a escola, de tarde para a explicadora, de manhã vai para a escola no outro dia, de tarde vai para a explicadora, depois tem judô, depois tem natação, tem a prática do esporte, né, por causa da saúde, depois tem, aí vem o curso de inglês. Cada dia na semana era o dia inteiro tomado. E à noite todos estão juntos, mas o menino está lá trancado no quarto, porque está cansado. Sábado vamos às compras e o menino está dormindo e está cansado. De tarde o menino se reúne com os amigos e não sabem das conversas e vamos lá. E um dia descobrem que esse menino estava no tráfico. Que isso? Não era nem no vício, já era no tráfico. Entraram em desespero. A vizinha viu o menino pulando pela janela. Casa térrea. O menino pulou pela janela do quarto dele e saiu. Tarde da noite. E aí? Pois é. Antes de amanhecer o dia, ele voltava. Deitava. Era como se ele tivesse dormido a noite toda. Já tinha uma regra ali naquela casa, que ninguém incomodava ninguém. Então ele já sabia, no quarto dele ninguém iria durante a noite. Pois é, esse menino passava a noite com um grupo, primeiro usando drogas e depois no tráfico. Aí a pergunta, de que adiantou? Foi uma luta, uma batalha grande esse caso. E aí? Conseguiram que o filho saísse ileso? Conseguiram que ele fosse liberado? Porque queriam acabar com a vida dele? E aí? Pois é. Abraão andou com Deus. E o Ló montou as campinas, montou seu acampamento em Sodoma. O Ló só via dinheiro, trabalho. E o Abraão prosperava, trabalhava, mas não deixava o altar de Deus. Vamos a outra parte do programa, eu volto já. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. Muito bem. E então nós estamos contemplando a trajetória de Abraão, seu sobrinho, sua vida. E vamos chegar aos momentos, a muitos outros momentos que nos ensinam. O Senhor Deus não colocou nada por acaso na Bíblia Sagrada. Há coisas que são fatores de conhecimento, mas muitos que são liberação de poder, ensinamentos, orientações, até mesmo, não é? Aqueles cortes assim,
aquela tesoura do jardineiro, que vai aparando aqueles galhos secos, tem hora que o Senhor Deus faz umas correções que são muito importantes para quem quer andar com Deus. Então, queridos, bem, não vou estender mais, nós vamos fazer a oração da fé, vamos colocar todos os problemas nas mãos de Deus, amém? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, querido Deus, Pai, nós oramos como Jesus nos ensina, mas crendo de todo o coração, crendo sim, Senhor, sabendo que o Teu Santo Espírito está presente em todos os lugares, embora o Senhor não invada a vida de quem quer que seja, pela liberdade que o Senhor deu ao ser humano. O Senhor nos manda escolhermos os caminhos que nós vamos trilhar. E o Senhor pôs, na verdade, 2 caminhos diante do homem, o da vida e o da morte, o da bênção e o da maldição, da salvação eterna, o céu, e outro caminho da perdição. Senhor, a Tua palavra nos instrui, nos ensina, nos exorta, e nós estamos ouvindo sobre Abraão e Ló. Abraão escolheu, Senhor. Sim, a terra que ficou para ele era uma terra de montanha. Ele precisaria fazer esforço. Mas também tem um significado. Sim, ele poderia estar distante, Senhor, dos que estão nas partes mais baixas, como as forças das trevas. Quantas vezes, Pai, espíritos malignos são até pagos para atacarem alguém, e esse alguém está nas Tuas mãos e eles não podem fazer nada. Sabemos, Pai, e quantas pessoas têm caído, têm tombado, pessoas que aqui na terra eram verdadeiras fortalezas a olhos humanos. Mas o Senhor diz: sem mim nada podereis fazer. Sabemos sim, Pai, ninguém pode se proteger a si mesmo, se livrar do mal. Ninguém se livra, Senhor, de uma desgraça, se não for pela Tua luz, pela Tua presença. Nosso Deus, olha agora. Oramos e unimos a nossa fé, eu uno a minha fé, Pai, com quem está orando, passando por uma dor, uma luta, um problema. Talvez, Senhor, tenha se encontrado ou despertado agora, dentro, Senhor, de um espaço tenebroso, dentro de densas trevas, por uma depressão. Senhor, que a Tua luz se manifeste nesse lugar. Que a Tua luz, Senhor, brilhe nessa vida, arrancando todo o mal e dissipando o poder das trevas. Senhor, eu uno a minha fé agora e oro com quem está orando comigo. E eu digo: esse mal que se abateu, essa nuvem tenebrosa, essa força espiritual maligna, esses espíritos malignos que vieram para atacar, para destruir, para levar esse amigo, essa amiga a um fundo de poço, eu digo que saiam dessa vida, que vão para longe, se afastem e nunca mais voltem, em nome de Jesus. Pai, faça que a Tua luz, Senhor, brilhe nessa vida, nos caminhos, tomando pela Tua mão poderosa. Senhor, nós estamos contemplando sobre Abraão, homem de fé, homem de oração, homem de trabalhos, mas homem que esteve em todo o tempo ouvindo o Senhor, andando com o Senhor. Nosso Deus, nós agradecemos os Teus cuidados e a Tua bênção. Jesus, muito obrigado. Graças Te damos. Amém e amém. Chegamos ao final de mais um programa. Estamos aí numa série, A Comunhão com Deus e o Poder da Oração. Vamos em frente, muita paz no seu coração e até o nosso próximo encontro. Lembro que amanhã é Escola Bíblica aqui no Irajá. Meu abraço e até lá. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.